estar em Tua presença, ajuda-nos a ouvir Tua voz, fala conosco, ajuda-me também, ó Deus, a ministrar esta palavra também com sinceridade e humildade de coração, de maneira que o Senhor Deus seja glorificado nesse lugar e as nossas vidas sejam edificadas para a Tua própria glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, eu não combinei nada com o pastor Cristiano, mas quando eu comecei a ouvir os cânticos, eu fiquei pensando, puxa vida, né, que coisa, não há coincidência, né? Umas providências do Senhor e o Senhor Deus falando profundamente ao meu coração ali no banco mesmo, e fiquei aqui lembrando alguns cânticos antigos, nunca mais tinha ouvido esses cânticos, e como eles falam realmente a palavra cantada do Senhor, né? E como eles falam poderosamente ao nosso coração. E aí minha cabeça ali, meu coração passava essa carta, esta primeira carta de Paulo a esses irmãos de Tessalônica, né? Ele havia fundado esta igreja, de acordo com alguns estudiosos, de acordo com o nosso amado pastor Ronaldo Lidório, né, missiólogo também, ele disse que ele plantou em 3 sábados. Esta igreja foi plantada em 3 semanas, mais ou menos, né? Quando Paulo esteve lá. E segundo ele mesmo diz aqui, foi plantada em meio a muita luta, em meio a muita dificuldade, em meio a muita tribulação. Então, em 3 sábados ali, Paulo plantou esta igreja. E agora, ele está escrevendo para essa igreja e está trazendo à memória deles exatamente a luta que ele teve, como foi a estada dele no meio deles, como ela foi frutífera, como ela não foi em vão, né? Mas ele também relata aqui que antes dele chegar a Tessalônica, ele esteve na cidade de Filipos, também pregando o evangelho ali pela primeira vez. E lá diz o texto que ele foi ultrajado, maltratado naquele lugar, até que ele chegasse a Tessalônica e pregasse a esses amados. Então, esse é aqui o contexto aqui um pouco histórico dessa carta, né, dessa igreja de Tessalônica, para quem Paulo está agora escrevendo. Mas, irmãos, o mundo em que os apóstolos, os discípulos de Cristo realizaram a sua tarefa, a sua missão, era um mundo hostil ao Evangelho, avesso ao Evangelho. De um lado, os discípulos eles sofriam aquela perseguição religiosa dos judeus. Por outro lado, eles também eram escarnecidos pelos filósofos gregos. E por outro lado, eles também sofriam opressão dos romanos. De qualquer forma, era um mundo imerso em trevas. E a igreja era luz, né? Era um ambiente de extremo combate. E os discípulos eles não podiam recuar. A sua missão não era recuar, né? De maneira que, hoje à noite, gostaria de estar pensando aqui com os irmãos a respeito desta confiança que o apóstolo Paulo diz aqui, que apesar de tudo isso, ele diz, verso 2, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então a reflexão nessa noite é a respeito desta confiança que ele chama aqui, a palavra lá, quando eu fui olhar no grego lá, era uma palavra que abarca tudo. Ela não é só uma confiança, mas ela traz a ideia de coragem, de ousadia, é de confiar além da conta, é de confiar num contexto em que tudo aponta para não confiar. E ele diz então que eles foram ultrajados, apesar de tudo. É necessário que nós tenhamos ousada confiança. Queria que você pudesse, à medida que nós meditamos nesse texto, você pudesse trazer à sua mente, à sua memória, os desafios, as lutas, as decepções, as frustrações que porventura eu e você tenhamos enfrentado durante esse tempo. Como o pastor Cristiano já disse, temos vivido em tempos difíceis, não é? E eu queria que você, à medida que nós meditássemos, trouxesse isso à mente, colocasse isso diante do Senhor nessa noite. Deus já tem falado muito ao nosso coração, ao meu coração, a respeito de confiança no Senhor. E
Paulo, ele foi ultrajado, ou seja, ele foi difamado quando ele chegou em Filipos, lá no livro de Atos, capítulo 16, é onde relata essa história, né, quando eles chegam naquele lugar. E ele lembra que antes de chegar em Filipos, ele havia tentado entrar em vários lugares e disse que o Espírito Santo não abria a porta. O Espírito Santo impedia eles de entrarem na Ásia, enfim, de vários lugares. E então, quando ele dorme naquela noite, tem uma visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda, né? Você recorda aí um pouco da história? E é quando ele entende que Deus está direcionando eles para aquele lugar, abrindo a porta. E ele então entra na Europa e aí começa a pregar o Evangelho. E eles chegam lá e eles são ultrajados, né? São maltratados, eles são difamados. Quando ele chega em Filipos, eles pregam o Evangelho, Paulo prega o Evangelho, e uma mulher chamada Lídia é convertida, né, à beira de um lago, à beira de um rio, e logo mais ele batiza ela e toda a casa dela. E aí o Senhor Deus abençoando a missão, dando sucesso na missão de Paulo e de Silas, eles então pregam, eles expulsam o demônio, né, daquela jovem adivinhadora, que ganhava dinheiro para os seus senhores, para os seus patrões. E quando ele então expulsa aquele demônio, a jovem não pode mais adivinhar, e então os donos daquela moça, os senhores dela, levam os missionários até o tribunal. Eles são ali julgados, condenados, e são torturados, né? São chicoteados e são entregues à masmorra aos cuidados de um carcereiro. O fato é que o Senhor Deus estava ali operando, né? Corroborando com os seus servos, e de repente eles são acusados por esses homens de perturbadores da cidade, né? Eles que são sal e luz, e aí entenda você e eu, somos chamados para ser sal e luz do mundo. E Jesus disse que a condenação dos homens é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então esses homens estão ali libertando pessoas, trazendo luz para a Europa, mas eles são acusados de perturbadores. Depois você pode olhar no livro de Atos, capítulo 16, essa narrativa. Mas eles são acusados de perturbadores, trouxeram costumes que as pessoas não tinham na cidade. Ou seja, eles trouxeram valores, trouxeram princípios de vida que as pessoas não amavam, que as pessoas não seguiam. Era estranho para eles, como não é diferente no nosso tempo, irmãos. Não é diferente aqui em Alvorada, não é diferente no Dom Pedro, não é diferente em Manaus, não é diferente lá em Rio Preto, da onde eu trabalhei, em Taquatiara, onde trabalhei, não é diferente. E viver uma vida que glorifique a Deus, ela é estranha aos valores da sociedade, não é? Ela é estranha. E esses homens então são difamados, eles são ofendidos na sua dignidade naquele lugar, e então acusados de fazerem isso, perturbadores da vida dos outros. Meus irmãos, costumo dizer assim, né, que nós passamos diariamente na vida de muitas pessoas, e não há nenhum problema, não há nenhum contato, não há nenhuma guerra, nenhum combate, né? Mas a partir do momento em que você invade o mundo de alguém com a boa nova do Evangelho, há duas reações, né? Ou se sentirão perturbadas com o reino dos céus, ou se renderão a esses valores do reino, ou se chegam para a luz. O fato é que as duas reações, não há meio termo, né? Não há um caminho no meio. O fato é que eu e você somos chamados para anunciar esta boa notícia, que Deus veio ao mundo em forma humana, pagou a dívida do homem e oferece agora gratuitamente esta salvação pelo arrependimento e pela fé. Isto é uma mensagem muito simples, quase até simplista, mas ela transforma nações. Ela liberta verdadeiramente encarcerados. Verdadeiramente, nós temos a melhor mensagem do mundo. Mas o fato é que eles então chegam naquele lugar. Ele está lembrando os tessalonicenses, né, dessa história, porque os tessalonicenses depois ouviram, logo depois. Eles são sentenciados, então eles são acorrentados, levam muitas chicotadas na costa, são acorrentados no tronco, né, num calabouço. E ali um carcereiro
fica tomando conta deles. Meus irmãos, para muita gente, talvez para você e para mim, sermos frustrados nos nossos planos, né? Nas nossas tarefas, nas nossas expectativas, elas são razões suficientes, motivos suficientes para nós desistirmos de muita coisa, para nós desanimarmos mesmo até da vida cristã, desanimarmos da vida de comunidade, desanimarmos da leitura das Escrituras, desanimarmos de orarmos, desanimarmos de adorar. Mas veja bem, esses dois homens, eles tinham motivos, muitas razões para dizer o seguinte: olha, Silas, é hora de voltar. Se soltarem a gente daqui, é hora de voltar. Você imagina esses dois homens, Deus nos enviou aqui, Paulo. Talvez, né, eles conversando, não é só aqui especulando, né, mas imagine aqui, o Senhor nos enviou. Deus nos mostrou numa visão, um varão macedônio, de que aqui era o lugar, nós viemos aqui, o Senhor libertou pessoas, possessas, Deus estava fazendo tremendas coisas, e olha onde nós viemos parar, por seguir o Cordeiro. Nós estamos num lugar escuro, num calabouço, não há medicamento, não há dipirona, não há, né, nenhum remédio para aquelas feridas, né, a dor era muita, não tinha como deitar de costa, porque estava tudo rasgado as costas. Então assim, nós estamos servindo ao Senhor, nós largamos tudo para servir o Cordeiro, e olha o que a gente recebeu. Talvez muita gente pensasse assim, certamente eles não pensaram, mas eles tinham motivos para voltar, eles tinham motivos, talvez muita gente tinha motivo para desesperar da própria vida, não é? Deixar o ministério, deixar o serviço. Eu conheci um senhor lá em Taquatiara, ele está até hoje lá, porque o senhor é que sustenta, né? Mas ele era novo convertido, ele era um senhor já de quase 70 anos, e um dia ele era uma pessoa assim, única, né? Eu costumo dizer que ele era exótico, aquele senhor, né? Uma benção. E um dia ele chegou lá comigo dizendo que ele ia sair da igreja. Ele falou: pastor, eu vou sair, eu não quero mais nada com a igreja, eu estou saindo com a minha família. Eu disse: mas meu irmão, por que você está saindo? E aí ele contou que ele foi ao centro, e ele estava saindo do banco, e um homem chegou lá e começou a dizer para ele, a vender uns produtos lá para ele, dizendo que precisava de dinheiro, e ele estava todo arrumado socialmente, dizendo que era evangélico. E aí, pastor, ele me vendeu o negócio lá, e quando eu cheguei em casa, pastor, era mentira, o negócio era um engano lá. E eu fiquei muito chateado, e eu fiquei olhando ele dizendo tudo aquilo, né? E aí ele disse: eu estou indo embora. Aí eu perguntei assim: mas, meu irmão, mas o que tem a ver a igreja com esse cara, né? Ele disse: eu não sei, mas eu estou com muita raiva, eu não quero mais nada, eu não quero mais seguir isso, mas a igreja não tem culpa, irmão. Aí eu comecei aquela tarde com ele lá, conversando com ele, persuadindo ele que aquilo ali não tinha nada a ver. Mas olha, pessoas desistem da caminhada cristã por tão pouca coisa. Talvez você esteja se lembrando já aí, né? Puxa vida, senhor, teve tempo aqui, por causa daquela briguinha, né? Por causa daquele negócio lá. Grupo de louvor nem se fala, né? Todo canto não tem problema grupo de louvor, né? Não sei se na sétima tem luta, né? Mas em quase todo canto já é aquelas lutas quando está começando, né? Às vezes nós queremos desistir da caminhada, desanimamos da caminhada, perdemos a confiança por tão pouca coisa. O fato é que esses dois homens tinham muito mais motivos, mas eles são pegos meia-noite. Você sabe da história? Atos 16. Vocês lembram o que eles estavam fazendo meia-noite dentro daquele calabouço? O que, irmãos? Orando e louvando a Deus. Que bênção, que cena, tente imaginar. Não tinha lâmpada, porque você lembra, o carcereiro teve que acender uma lâmpada e botar lá no meio, quando ele viu as portas se abrindo. Tudo escuro, sangue descendo nas costas, rato passando, a dor latejante na costa, sem expectativa de sair dali. Eles são pegos orando, louvando a Deus.
louvando ao Senhor. E diz que eles, os presos, os outros presos ali, escutavam aquela adoração. É certo que aquela atitude encorajava aqueles irmãos, aqueles 2 missionários, mas aliviava também a dor de muita gente ali naquela noite e levava à reflexão um carcereiro. Então você sabe da história, há um terremoto naquele lugar, as portas se abrem, as cadeias se abrem, e o carcereiro olha e pensa que todo mundo vai fugir, ele vai se matar, e Paulo, ele diz, olha, não faça isso, nós estamos todos aqui. Então ele entra com uma lâmpada e diz, o que eu devo fazer para que seja salvo? Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Naquela mesma noite, diz o texto, aquele carcereiro leva para a casa dele, para a sua própria casa, e vai limpar as feridas, vai cuidar dos vergões da costa daqueles 2 homens. E Paulo prega o evangelho para ele, para a família dele, batiza ele e toda a sua casa. E ele então manifesta grande alegria por ter crido em Deus. Deus fez algo inaudito naquela noite na vida dos 2 missionários, na vida daqueles presos e na vida do carcereiro e sua família. Houve salvação naquela noite. 2 homens que tinham tudo para desistir, mas Paulo diz nessa carta, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Uma confiança indômita, uma confiança corajosa. É mais do que apenas dizer, olha, eu confio em Deus. É quando tudo aponta para não confiar. Agora, irmãos, quando nós pensamos assim, temos a ideia de que aqueles homens tiveram, Paulo está agora escrevendo, depois de muito tempo, ele está dizendo, olha, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus. Não é aquela ideia que nós temos de aquele triunfalismo, do cristão, da teologia da prosperidade. Não tem nada a ver com isso. Mas depois nós vemos isso. Mas confiar em Deus vale a pena. Confiar no Senhor sempre valerá a pena. O Senhor, Ele nunca nos decepciona, nunca nos frustra. Se você em algum momento se frustrou na caminhada cristã, se você em algum momento se decepcionou com Deus na caminhada cristã, certamente esta frustração é fruto da nossa própria expectativa que criamos, dos termos que nós colocamos diante de Deus. Ou o Senhor faz isso, ou então isso foram os seus termos, foram os meus termos, não foram os de Deus. O Senhor, Ele nunca frustra. Os nossos planos podem ser frustrados, as nossas expectativas podem ser frustradas, os nossos pecados podem ser frustrados, podem nos frustrar, podem nos trair, mas o Senhor não, nunca nos decepcionará. E é preciso lembrar, irmãos, que Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada, mas nós devemos tudo a Deus, tudo. Esses dias uma senhora, eu trabalho com a terceira idade, e de volta eu escuto umas histórias ali. Nesses dias eu estava, não sei se o irmão conhece a irmã Doriana, já antigona, quase fundadora da primeira igreja, de Manaus. E eu estava no carro com ela, vinda de uma visita, e ela disse assim: pastor, você sabia que esses dias eu soube de um senhor de 80 anos, que ele foi acometido de Covid, aí mexeu com muita coisa também nele, e ele foi internado, e lá ele passou, parece que 4 meses ou 3 meses no hospital particular, todo o tratamento particular, e o oxigênio, 3 meses. Quando ele saiu de lá recuperado, e que foram dar o papel da conta para ele, era um negócio absurdo, era um negócio absurdo, e ele disse assim: meu Deus, tudo isso por causa de oxigênio. E ele disse assim: eu vivi 86 anos, 80 anos respirando de graça e nunca agradeci a Deus, e agora 3 meses de ar eu tenho que pagar por ele. Ele disse: meu Deus, você imagina se eu tivesse que pagar os 80 anos que você respirou de graça? Quando ela me disse aquilo, eu fiquei pensando: Senhor da glória, Deus não deve nada a mim nem a você, irmão, nada, nada. Nós moraremos de favor nos céus.
Isso é uma humilhação abençoada, porque você estará lá, como diz o nosso hino, né? Pela graça de Jesus, eu lá estarei. De graça, de favor, nós moraremos na glória, nós moraremos no novos céus, nova terra, pela graça do Senhor. Sabe, irmãos, Deus nunca nos frustra. Vale a pena, valeu, vale e sempre valerá a pena confiar no Senhor, apesar do que você tem passado, apesar do que você já passou, apesar do que você ainda vai passar. Vale a pena confiar no Senhor. Eu quero ler alguns versículos apenas a respeito desta confiança. O pastor Cristiano falou de Davi, né? Tem um texto aqui em 1 Samuel, eu não vou pedir para você abrir, porque eu vou ler eles bem rápido, tá? Os versículos. 1 Samuel 23, do 15 ao 17. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas. Como nós precisamos ser fortalecidos, irmãos, em nossa confiança. Você percebe que a confiança pode ser fortalecida? Ela pode tornar-se uma ousada confiança. Davi era um homem de fé, Davi era um guerreiro, era um homem de coragem, mas ele estava aqui neste momento desanimado, e Jonatas foi até a floresta lá com ele e disse: fortalecer a confiança do seu amigo, e disse: não temas, Davi. Salmo 20, verso 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Salmo 27, verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se houver alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, meu amado, minha amada, hoje é noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você crê nisso? O Salmo 40, verso 1: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, verso 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para o arrogante, nem para os afeiçoados à mentira. Salmo 56, verso 4: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Isaías 30: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Que palavra esquisita, irmãos. Em sossegar está a minha salvação, na tranquilidade e na confiança a minha força. Isso soa estranho para o homem do século 21, né? Que tenta resolver tudo, ser a solução para todas as coisas, e que vive num mundo fast food, né? De que tudo é rápido, tudo é micro-ondas. Atos 27, verso 25: portanto, senhores, quando Paulo estava naquele navio, né, prestes a afundar, naquele barco prestes a afundar, ele diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Eu confio. Não saia ninguém do barco. Deus me disse de noite que não vai se perder um fio de cabelo de ninguém, mas é necessário que todo mundo permaneça no barco. Eu confio em Deus. 2 Coríntios 1, verso 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte,
para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo experimentou a morte, praticamente a morte, e aprendeu que não devia confiar nem nele mesmo. Chegou a desesperar da própria vida, ninguém sabe em que momento foi esse. Mas ele disse que aprendeu para que aprendesse a não confiar em si mesmo, mas naquele que ressuscita os mortos. Hebreus, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E finalizando, Hebreus 10, verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Olha a exortação deste homem: não abandone a sua confiança. Você percebe que é algo muito precioso que temos, é um tesouro preciosíssimo, e que é de fato na hora da provação que percebemos onde foi que nós colocamos ele, se foi na gaveta, se foi no armário, ou se foi de fato no coração. Quanta gente, irmãos, nesse tempo, eu peguei Covid umas 3 vezes, mas irmãos, foi um tempo em que de fato eu vi e percebi tantos cristãos, não estou falando de pessoas não cristãs, muitos com medo da morte. Estou falando aqui nada com relação à prudência, tá, irmãos? O crente precisa ser prudente, mas o medo de morrer. Eu tenho dito, irmãos, que nós, a igreja, né, não como um todo, mas tem treinado os seus membros para viverem bem na vida. Mas os crentes antigos treinavam os seus membros para morrerem bem. Isso soa estranho para nós. Eu ouvi em tempo desse, eu acho que os adolescentes falavam muito essa questão, que nós somos a geração do mimimi. Falava um negócio desse assim, né? Mas a ideia parece que alguma coisa assim, com um pessoal muito mole, um povo muito distante do que eram os protestantes. Você percebe? Eu conversando com um pastor amigo meu, ele visitou uma ovelha de 80 anos, mais ou menos, 80 anos, essa senhora, ela estava num apartamento do hospital, estava em estado terminal. Ela foi ovelha do pastor Frederico Wall, um pastor batista irlandês, que muita gente conheceu. Eu tive só o privilégio de ouvi-lo uma vez lá na Batista Hebron, no Japim, antes dele partir. Ele tinha muita história, esse homem, né? E ela foi ovelha desse homem. E esse pastor amigo meu, ele foi lá com ela, consolá-la, confortá-la, e lá na cama, ao lado dela, ele começou a chorar, porque ele se condoeu com a situação dela. E então ela disse assim para ele: pastor, você está chorando por quê? Ele disse: minha irmã, eu estou condoído com a sua situação, de fato, eu amo muito a senhora, e tudo assim, mas não chore não, meu irmão. Ela disse assim para ele: eu fui treinada para morrer bem, não só para viver, mas para morrer bem. Você sabe por que eu estou pronta? Ela disse para ele. Você sabe por que eu estou perfumada? E ele ficou lá com os olhos marejados, ele é grandão, né? Ele ficou assim: não, você sabe por que eu estou perfumado? Todo dia eu me perfumo e eu me apronto aqui nesse leito. Disse, por quê? Porque eu quero estar pronta quando o meu Senhor vier me buscar. Meu irmão, você pode glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos crentes você conhece assim na esquina, irmãos? Quantas pessoas você conhece que estão preparadas, foram treinadas para morrer bem, para ter uma boa morte? Não estou falando no sentido de morrer dormindo. Ter uma morte tranquila é morrer bem, seja triturado, seja atropelado, seja morrendo aos poucos, glorificando a Deus. E quando eu olho esse período que eu também observava tudo isso, eu percebia quanta gente não foi preparada para morrer, foi preparada para viver bem.
E a teologia da prosperidade, né, revelou a sua fraqueza, né, a sua heresia, em que treinou tantas pessoas para terem 2 apartamentos, 3 carros, né, com troca e barganhando com o Senhor. Essa teologia não se sustenta diante da morte, essa teologia não se sustenta diante da tribulação, não se sustenta, irmãos, porque o Evangelho, ele passa pela cruz, ele passa pelo sofrimento. Então, nós fomos chamados, irmãos, e fomos salvos para viver novidade de vida. E muitos de nós não usufruem esta vida nova, que no início da caminhada nós descobrimos que nós vamos travar uma batalha contra 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. E é certo, irmãos, que nós ora venceremos, ora perderemos nessas batalhas. Mas é absolutamente certo que vencendo muito ou vencendo pouco, Deus nos chamou para avançar e nunca recuar. Nunca recuar. Quando Paulo e Silas, eles foram ultrajados, difamados, foram torturados, foram chicoteados, foram presos, foram para a masmorra, veja bem, a ousada confiança deles não eram gargalhadas de alegria, de triunfalismo. Olha só como a gente está aqui, a gente confia no Senhor, então não era isso não. Ousada confiança que Paulo aqui está falando, ela foi traduzida com oração e louvor. Meia-noite eles oravam, falavam com o Senhor e adoravam a Deus. E adoravam o Senhor. Quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, onde ele foi ultrajado, anos depois, e ele escreve de dentro de uma cadeia de novo, é chamada a Carta da Alegria. Ele escreve aos filipenses, ele diz lá para eles: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Ou seja, irmão, você pode imaginar aquela igreja onde, naquela cidade onde ele foi ultrajado, onde ele foi torturado, ele está escrevendo de uma outra prisão, tempos depois, dizendo para eles: olha, fiquem tranquilos, agora não andem ansiosos, mas façam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração, com ações de graças. Ou seja, se imagina aquele povo escutando e lendo aquela carta, ele sabe do que ele está dizendo. Eu posso viver sem ansiedade, eu posso não ser ansioso ao extremo. Eu serei, se você ler ao contrário, vai ficar assim: eu andarei ansioso porque eu não quero fazer conhecido diante de Deus as minhas petições, eu não quero orar, eu não quero suplicar, eu não quero agradecer, eu não quero ter tempo para adorar e louvar ao Senhor, então é por isso que eu vou andar ansioso. Leia ao contrário o texto. Mas ele diz que eu posso andar sem ansiedade, se eu andar nesse caminho que ele me aponta. E Paulo pode dizer isso porque está escrevendo de dentro de uma cadeia de novo. E a igreja de Filipos estava preocupada com ele, e ele dizendo: fique tranquilo. E aí a memória deles se reporta quando ele entrou naquela cidade, em que a história se espalhou por toda a cidade, que 2 homens torturados louvavam a Deus meia-noite na cadeia, falavam com Deus. Sem ansiedade extrema. Todos nós temos algum certo tipo de ansiedade, mas aquela ansiedade que nos paralisa, aquela ansiedade que de fato nos leva para o buraco. E quem está falando aqui é alguém que passou por depressão e que reavaliou todo o seu caminho de depressão e percebeu que lá dentro do coração havia ídolos no coração, havia desejos que foram tornados necessidades
e que por não serem satisfeitos, abateu-lhe o espírito. Pastor Bira. E Paulo está nos mostrando qual é o caminho, apesar de tudo, apesar do que você está vivendo, apesar do que você viu, apesar do que você tem visto ou vai ver, tenha ousada confiança no Senhor, ousada confiança no Senhor. A ousada confiança no Senhor, novamente falando, não era gargalhadas de alegria, mas ela passa pela dor, ela passa pela oração e ela passa pelo louvor. Foi isso que aqueles 2 missionários experimentaram na masmorra. E é isso que todo crente precisa experimentar em algum momento da sua vida, para que ele tenha a sua confiança aumentada no Senhor, fortalecida no Senhor. Qual tem sido a sua dor, né? Qual tem sido a sua luta? Quem foi que te ofendeu? Quem foi que ultrajou você? Quem foi que espalhou mentiras a teu respeito? Perdoe. É preciso confiar. Sem confiança não há perdão. Não há como perdoar. Sem que eu confie que o Senhor realmente há galardão nisso, que há uma ação poderosa do Senhor. Leia as Escrituras mesmo sem vontade. Escute louvor mesmo que você não cante. Porque quantas vezes você foi para a faculdade, quantas vezes você foi para o ensino médio, com dor de cabeça, debaixo do sol quente, mas você ia porque você tinha um compromisso e sabia que você ia reprovar, mas você ia mesmo não gostando. Mas no caminho do Senhor nós fazemos o contrário. E depois não sabemos por que sofremos, porque nos confundimos. Porque é o mesmo critério, eu preciso fazê-lo, mas muito mais ainda porque eu confio que esta é a vontade do Senhor Deus para a minha vida, que eu caminhe para a casa de Deus, que eu viva em comunidade, que eu leia as Escrituras, mesmo quando eu não sinta nada, que eu fale com o Senhor, que eu o adore, que eu faça tudo o que Ele diz para eu fazer, mas que é contrário à minha mente. Mas a princípio nós não fomos chamados para compreender Deus plenamente, nós fomos chamados para andar em confiança no Senhor. E Paulo e este Silas saem daquela cadeia, e ao contrário de mim, eles não voltam para casa com as costas rasgadas, ultrajados naquela cidade como perturbadores. Eles seguem em frente, chegam na cidade de Tessalônica, e em 3 sábados Paulo prega o evangelho naquela cidade. Muitas pessoas são salvas, homens cheios do Espírito Santo ali, que crendo no Senhor. É fundada uma igreja em Tessalônica, e agora ele escreve essa carta para eles e diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Ou seja, haverá galardão, haverá fruto, haverá recompensa, haverá resultado. Não o resultado que nós esperamos, mas o resultado do Senhor, quando nós de fato ousamos confiar em Deus, a despeito do contexto, a despeito de onde eu moro, a despeito da minha família, a despeito do que tudo que há na minha família, na minha comunidade, no meu ministério. É a mesma ousadia lá de Jó, que você está cansado de saber. Nu eu saí vem da minha mãe, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É esta a nossa mentalidade. É isto que precisa estar em nossa mente. E eu estou falando isso também, irmãos, é claro, baseado nas Escrituras e também na própria pele. Por perceber e por ter que reaprender que os meus pensamentos
precisam ser levados cativos a Cristo. E que os pensamentos do alto, como o apóstolo Paulo diz, onde Cristo está, precisam estar na minha mente. Isso é um exercício espiritual. Porque se eu não pensar desta forma, eu afundarei. Se eu não pensar os pensamentos de Deus, eu entrarei em confusão mental, minhas emoções seguirão o meu pensamento, meus sentimentos seguirão o meu desejo. E quando trocamos o pensamento, quando trocamos o nosso desejo, os sentimentos e as emoções, elas são automaticamente atraídas por esse novo pensamento. Por esse novo pensamento. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. Tinha um propósito, agora é outro. Foi isso que fez você estar aqui há anos, foi isso que atraiu você ao Senhor. É claro que conversão não tem nada a ver com apenas você mudar o pensamento, é uma ação de Deus no coração do pecador, mas é uma mudança da mente, é uma mudança do propósito. E isso faz com que as suas emoções, os seus sentimentos, elas sigam esse pensamento novo, sigam este novo desejo, sigam esse novo propósito. E isso nos trabalha o coração para aceitarmos a morte, para pensarmos biblicamente a respeito da morte, para pensarmos biblicamente a respeito do sofrimento. Isso muda o nosso contexto, irmãos. Isso muda os nossos sentimentos e as nossas emoções. E como muda? Não é triunfalismo. É ousada confiança no Deus que você serve, no Deus que salvou você, no Deus que te amou tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer por você, substituindo você na pedra sacrificial ou na cruz do Calvário, pagando a dívida. É este Deus que te atraiu. É esse Cristo que é atraente a você ao ponto de que você não ficou mais atraído pelo mundo. Então ouse confiar no Senhor. Ouse, é preciso ousar confiar nele, a despeito do que estamos vendo, a despeito do desemprego, a despeito da expectativa lá na frente, que você olha e parece que não tem nada lá na frente, tudo aponta para a situação pior para o país, a despeito de tudo isso. E quantas pessoas, irmãos, desligam a televisão, vão deitar assim, a ansiedade vai a mil, quando ela começa a ver os números, quando começa a ver as estatísticas, diz: eu estou desesperado. Porque a mente está na terra. E o apóstolo Paulo, que saiu desta cadeia, louvando o Senhor, diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está, e não nas que são da terra. Pensando que o Apocalipse é a melhor mensagem, é uma mensagem de encorajamento. Como alguém já disse: olha, meu irmão, fique tranquilo, eu li o último livro da Bíblia, vai terminar tudo bem. Isso é outra perspectiva da vida, irmãos. Quando você olha o Apocalipse, já mostrou como termina, ele já disse como termina. João viu você, se você se converteu ao Senhor, o João viu você lá, porque ele viu todos os redimidos no novo céu e nova terra, adorando o Cordeiro de Deus. Então eu e você estávamos lá na visão de João. Ele já viu o fim, irmãos. E quando você sabe qual é o fim, como é que se vive? Eu perguntei uma certa vez, mas foi para minha cunhada, né? Minha cunhada é advogada, e disse assim: minha cunhada, se você soubesse já num julgamento, qual era o fim do julgamento, como é que você ia lá para o dia da audiência? Ela disse: rapaz, tranquilo, já sei que vai terminar. Disse: assim é a vida cristã. Viva com a perspectiva do fim. O fim não é feio, o fim é uma bênção. O fim é uma bênção. Para este mundo, de fato, não tem promessa de dias melhores, só de dias piores. Mas para aqueles que colocaram a sua confiança no Cordeiro de Deus, irmãos, a história é outra. E você e eu já lemos o último livro da Bíblia, como diz esse homem. Fique tranquilo, vai terminar tudo bem. Oh Deus, isso faz a gente deitar na rede, dizer: Senhor, louvado seja o teu nome.
Estou com 47, mas ainda tem uma menina de 8, Senhor, ainda tem tanto chão. Mas vai terminar tudo bem. A minha filha de 16, quando ela era menorzinha, e quando nós íamos para alguma viagem que ia ter que pegar a rabeta, aí, você imagina aquela tropa, né? Dentro da rabeta, a mamãe dizia assim: meu filho, vocês não vão levar esses meninos, vai só tu e a Suzy, vai levar essas crianças aí. Já viram uma canoa dessa, cai, todo mundo morre no rio. Aí essa minha filha era pequenininha: vovó, se morrer, vai todo mundo para o céu. Isso é perspectiva de vida, né? Isso é outra visão da história. Viva dessa maneira, meu irmão. Vivamos dessa maneira. Não sou hipócrita de dizer que eu vivo todos os dias assim, 100%. Nós somos assaltados dia a dia por causa da nossa natureza pecaminosa. A velha natureza, somos assaltados por Satanás. Somos fascinados pelo mundo. Mas é por isso que você está aqui todos os domingos. É por isso que tem que ter um outro pecador também aqui no púlpito, como um cristiano, pregando todos os domingos. A ideia é mais ou menos o seguinte, irmãos: de segunda a sábado você está lá naquele dia a dia, e é ilusões, são tantas coisas, fascinações, mas tem que ter alguém para subir no púlpito domingo assim, bater assim, né? Dizer: ei, o Senhor ainda existe. O Senhor está no comando. Você é do Senhor. E a gente voltar para segunda-feira de novo: Deus, mais uma batalha. Mas nos chamou para avançar e nunca recuar. Meu irmão, coloque diante de Deus. Troque a sua visão de mundo. Troque os pensamentos hoje à noite. Troque as expectativas hoje à noite. Você não foi chamado para ser feliz. Você foi chamado para ser santo. Santificar o nome do Senhor, na desgraça ou na alegria. Porque a alegria verdadeira é fruto do Espírito, não é produzida em nenhum canto dessa terra. Se você andar no Espírito, você usufruirá esse fruto, e outras pessoas usufruirão também. Alegrai-vos no Senhor, diz a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça por um momento. Amado Deus, Tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Tua palavra é alimento. Tua palavra, ó Deus, fonte de encorajamento verdadeiro, genuíno, puro, Senhor, sem mistura, para aquele que em Ti espera, para aquele que corre no Senhor, para aquele que labuta no Senhor, para aquele que sofre as mazelas deste mundo falido no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar esta palavra em nosso coração. Ajuda-nos a renovar o compromisso com a nossa leitura da palavra em casa. Ajuda-nos, ó Deus, a segurar bem este livro, onde estão os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas vontades reveladas para nós. Ajuda-nos a fazer parte de nós. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, encha o nosso coração enquanto lemos